Olá, aqui quem fala é Bruno Eduardo e estará aqui comigo José Egídio. Somos alunos de Contabilidade da Universidade Federal da Paraíba e iremos falar um pouco sobre a história do pensamento contábil, especificamente a respeito de Fábio Besta e a escola controlista ou veneziana. A escola controlista teve como principal mentor Fábio Besta, e ela é conhecida também por veneziana pelo fato de que as principais obras de Besta foram desenvolvidas em Veneza, na Itália. E a escola controlista surgiu por volta de 1880 com a apresentação do trabalho La Ragioneria de Fábio Besta. Dentre as principais características dessa escola está a preocupação com o usuário interno e também a distinção entre administração geral e administração econômica. Onde a administração geral é a ação de administrar, e enquanto que a administração econômica vai tratar do patrimônio da entidade, com o objetivo de produzir novas riquezas. Com foco agora para a administração econômica, é nítido que essa ciência ela é voltada para o estudo da produção, circulação e distribuição dos bens econômicos, tendo como maior preocupação fundamental os recursos existentes em uma sociedade e como eles serão empregados para reduzir ao máximo os desperdícios na produção, dessa forma reduzindo os impactos ambientais e gerando mais lucro para a entidade. Através da administração econômica e sua efetivação por via de escrituração, tivemos importantes registros contábeis também, que representavam a revelação das partidas dobradas e outros fatos administrativos que ajudavam no controle e organização interna das empresas e da escrituração contábil. Nisso, nós dividimos agora a contabilidade em duas partes, a contabilidade geral e a contabilidade aplicada. A contabilidade geral nós podemos dizer que é a parte mais comum e aplicável a todas as entidades. A contabilidade aplicada, uma característica da entidade, como públicas, bancos, comércios, agrícolas, enfim. Após isso, podemos dividir a missão da contabilidade em três fases, que são o ponto de partida, o acompanhamento da gestão e a demonstração dos resultados que foram obtidos. De forma ainda mais simplificada, poderíamos resumir isso com criação da empresa, fundação, funcionamento mês a mês, os registros mensais e, finalmente, o balanço, que ocorre ao fim do período, que apura todo o resultado. Bom, em se tratando das funções de controle econômico, Bessa classificou as funções da contabilidade de acordo com o momento em que os fatos administrativos se efetuam e também de acordo com a natureza dos fatos administrativos. De acordo com o momento em que se efetuam, as funções podem ser antecedentes, que precisam ser delimitadas, determinar a composição patrimonial através de documentos, como contratos, estatutos. As funções podem ser concomitantes, que é acompanhar de perto, fiscalizar as tarefas dos indivíduos, estimulando-os. E, por fim, as subsequentes, que retoma as anteriores por meio do exame dos fatos, como registros contábeis, os balanços. É comparar, então, o que foi feito com o que deveria ter sido feito. E agora, tratando de acordo com a natureza, as funções classificam-se em ordinárias, contínuas ou descontínuas, e extraordinárias, contínuas ou descontínuas também. Em ambos os casos, ordinárias e extraordinárias contínuas dizem respeito à determinação dos fatos administrativos, seus registros e verificações, sendo que a primeira, ordinárias, é rotineira e a extraordinária não. Quanto às ordinárias e extraordinárias descontínuas, ambas classificam-se em especiais e gerais. As ordinárias especiais incluem orçamentos, previsões de recebimento, impostos a pagar, inventários parciais. E as gerais incluem previsão de ingressos, despesas, balanços, prestação de contas.
As extraordinárias especiais, elas vão incluir perícia civil ou penal, e as gerais, elas vão incluir implantação de empresa, inventário inicial e encerramento de empresa. Quanto à aplicação prática da contabilidade, Besta observou que o objeto da contabilidade numa entidade é a riqueza desta, sendo necessário um acompanhamento efetivo por meio de escrituração em livros adequados, sendo um procedimento cuja escrituração tem por objeto as contas contábeis, elementos classificados em ativo e passivo. Daí a conclusão de que o patrimônio é a representação das somas dos valores ativos e passivos que produzem mutações patrimoniais e não jurídicas entre direitos e obrigações, como defendia Cerboni. Podemos dividir essas contas contábeis em dois grupos, que são as contas elementares, que representam os elementos patrimoniais, como ativos e passivos da empresa, e as contas derivadas, que é o capital social e as reservas em geral. E por fim, nós trouxemos um pouco sobre a vida do Fábio Bessa, que foi o principal difusor dessa ideia, desse pensamento contábil dessa escola. Também esse marco importante, em 1872, foi quando ele dedicou-se à docência na Ca' Foscari, que é a Escola Superior de Comércio de Veneza. Também temos o pronunciamento dele no primeiro congresso de contabilidade italiano sobre os métodos de registro. E por fim, nós trouxemos aqui algumas obras dele, que ele escreveu, alguns artigos também. E como eu citei no começo da apresentação, sua primeira grande obra também, a trajetória dela, a litografia, quando ela foi impressa, e quando ela foi impressa em 1909, que foi a última reimpressão dela. Nós podemos concluir que a escola controlista nos trouxe a figura do patrimônio, com a soma dos seus ativos e passivos numa abordagem econômica, reconhecendo as entidades como geradoras de riquezas e que necessitam de controle para sua continuidade.